A carreira de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 terminou de forma mediana, mas o piloto que ele foi em seus últimos momentos com a Red Bull e suas 2 temporadas difíceis na McLaren não é o mesmo Ricciardo que será celebrado na história da Fórmula 1. Ele pode ter se despedido como coadjuvante, mas no auge, Ricciardo foi excepcional. Houve até ocasiões, 2 temporadas para ser exato, em que se pode dizer que ele foi o melhor piloto da Fórmula 1. Isso pode surpreender quem só o acompanhou nos últimos anos, quando os momentos de brilho foram esporádicos e os resultados inconsistentes. Mas esqueça o piloto que nas últimas 50 corridas só marcou pontos em 11, mas conquistou um 4º lugar nos sprints de Miami deste ano. Ricciardo era um piloto diferente em seus anos de glória. Essas performances não só lhe renderam inúmeros admiradores, mas também o respeito dos rivais. Fernando Alonso chegou a chamá-lo publicamente de o melhor piloto da Fórmula 1. Alonso não foi o único a elogiar Ricciardo, mas ele já se destacava na Fórmula 1 bem antes de 2016. A entrada de Ricciardo na Fórmula 1 foi pela Red Bull. Ele ingressou no programa de jovens pilotos após um teste impressionante antes da temporada de 2008 e se sagrou campeão da Fórmula Renault e da Fórmula 3 inglesa, além de quase vencer o campeonato da Fórmula Renault 3,5. Isso levou a uma promoção inesperada para a Fórmula 1 em 2011, na pequena equipe HRT, e depois a uma temporada completa na Toro Rosso em 2012. Em 2 anos na Toro Rosso, ele teve momentos de destaque, como um surpreendente 6º lugar no grid do GP do Bahrein. Em 2021, ele avaliou essa atuação como a melhor de sua carreira em qualifies da Fórmula 1. Outro momento marcante foi em Suzuka, onde ele mostrou inteligência estratégica para se defender de Michael Schumacher na última parte da corrida, ainda que o heptacampeão mundial tivesse pneus mais novos. Houve outros bons desempenhos em 2013, como no GP da China, onde ele surpreendentemente largou e terminou em 7º. Ricciardo era a escolha óbvia para substituir Mark Webber na Red Bull em 2014 por ter demonstrado excelente desempenho e ritmo de classificação, especialmente em comparação com seu companheiro Jean-Éric Vergne. Quando teve um carro competitivo, Ricciardo causou impacto imediato. O ingresso de Ricciardo em uma equipe de ponta poderia ter sido melhor. Ele entrou na Red Bull no início da era dos motores híbridos de 1.600 cilindradas, o ano em que a equipe perdeu sua hegemonia após 4 títulos mundiais consecutivos. Mas Ricciardo impressionou desde o início, mesmo com os testes de pré-temporada da Red Bull tendo sido um desastre, com diversos problemas de confiabilidade que deixaram a equipe e os pilotos com pouca quilometragem. A principal fraqueza do carro era a unidade de potência da Renault. A Renault tinha focado demais nos novos elementos híbridos, negligenciando o complicado processo de combustão com limite de combustível. Apesar das baixas expectativas para o GP da Austrália, Ricciardo terminou em 2º. Mesmo sendo desclassificado por irregularidade no fluxo de combustível, ele havia deixado sua marca superando seu companheiro de equipe, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Esse foi o primeiro de vários bons desempenhos. No Bahrein, Ricciardo largou em 13º após uma punição de 10 posições por causa de um incidente na Malásia, mas terminou em 4º. Em seguida, veio uma performance brilhante no qualify do GP da China, em que conseguiu largar na primeira fila e chegar em 4º mesmo largando mal. Depois, os 3º lugares na Espanha e em Mônaco consolidaram Ricciardo como um piloto competitivo. Então veio o Canadá, onde a Mercedes enfrentou problemas de aquecimento e Rosberg perdeu potência. Ricciardo aproveitou a oportunidade e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele tomou a liderança de Rosberg quando faltavam menos de 3 voltas. Mais tarde, ele contou como estava nervoso naquele momento, com a frequência cardíaca aumentando e surgindo dúvidas se conseguiria manter a liderança. Mas Ricciardo garantiu o 1º lugar e se tornou o primeiro piloto fora da Mercedes a vencer naquela temporada. A segunda vitória veio na Hungria, onde Hamilton largou no final do grid porque seu carro pegou fogo no pit lane durante o qualify. A vitória veio após uma recuperação tardia, com a dramática ultrapassagem em Hamilton por fora na curva 2 e uma investida decisiva sobre a Ferrari já desgastada de Alonso na curva 1. Executadas com precisão, essas ultrapassagens de Ricciardo foram feitas com frenagens tardias, o que começava a se tornar sua marca registrada. A terceira e última vitória de Ricciardo na Bélgica foi a melhor daquela temporada. Novamente, as circunstâncias criaram uma oportunidade inesperada. Rosberg cortou o pneu traseiro esquerdo de Hamilton na curva Lecombe na segunda volta, e Vettel quase bateu na Purron, permitindo que Ricciardo passasse. Mais uma vez na liderança, Ricciardo precisou conquistar a vitória por seus próprios meios.
Rosberg, que fez 3 paradas, dirigia um carro mais rápido, e superá-lo enquanto executava uma estratégia de 2 paradas que exigia pilotar em alta velocidade sem destruir os pneus, exigiu de Ricciardo altíssima sensibilidade e destreza. O ponto forte de Ricciardo era aproveitar a boa frente do carro da Red Bull e lidar bem com a estabilidade da traseira, o que seu companheiro Vettel não conseguia. Com Hamilton lutando para superar Rosberg na disputa do título, Ricciardo se destacou como o melhor piloto do ano. Após uma temporada difícil em 2015, a Red Bull voltou mais forte em 2016. Ricciardo retomou sua forma e se destacou, mesmo que a Mercedes continuasse dominando. A chegada de Max Verstappen como companheiro de equipe marcou um novo desafio para o piloto australiano, mas ele manteve sua posição, fazendo a pole em Mônaco e conquistando a vitória na Malásia. Por algum tempo, Ricciardo parecia um candidato ao título se tivesse um carro mais competitivo. Mas Verstappen foi ganhando terreno e mais tarde Ricciardo decidiu ir para a Renault em 2019, em busca de um novo desafio. Embora seus 2 anos na Renault tenham sido subestimados, ele teve bons desempenhos. Apesar de uma adaptação mais lenta a um carro menos competitivo, Ricciardo superou o experiente e veloz companheiro de equipe Nico Hülkenberg em 2019, mostrando sua capacidade de extrair o máximo do carro. Na temporada seguinte, ele dominou Esteban Ocon, um futuro vencedor de grandes prêmios. Foi sua ida para a McLaren em 2021 que marcou o início de uma fase difícil, com dificuldade de adaptação ao estilo de pilotagem exigido pelo carro. Embora ele tenha conquistado sua 8ª e última vitória em Monza naquele ano, Ricciardo foi amplamente superado pelo companheiro de equipe, Lando Norris. O McLaren de 2021 era um carro difícil de pilotar. Segundo André Stella, então diretor executivo de corridas da McLaren, ele exigia um estilo de pilotagem que era o oposto do de Ricciardo. Nas curvas de baixa e média velocidade, especialmente as de maior duração, o carro exigia que o piloto atacasse a curva freando forte e combinasse a frenagem com a entrada da curva. Em pistas de alta velocidade ou com curvas mais curtas, como Monza, ele conseguia se sair razoavelmente bem, mas em outras pistas ficava completamente perdido. Com um ano de experiência acumulada e carros completamente novos, a suposição era de que 2023 seria um ano melhor para Ricciardo. Mas não foi, e ele se sentia cada vez mais perdido e frustrado pela incapacidade de adaptar seu estilo. Embora suas dificuldades com o McLaren de 2021 decorressem das características do carro, o problema se agravou com a chegada dos carros de efeito solo, que afastaram ainda mais o estilo de Ricciardo do comportamento dos carros. Se há algo de que os carros com efeito solo não gostam é de curvas lentas. Para conseguir fazê-los entrar nessas curvas, Lando Norris aproveitava a traseira instável para empurrar o carro para dentro da curva. Mas Ricciardo acabava optando por uma leve tendência de subterço de segurança que muitas vezes fazia o carro sair de frente, o que tornava suas curvas mais longas e mais lentas. Em 2014, na Red Bull, ele lidava bem com a estabilidade da traseira que dificultava a vida de Vettel, porque aquele carro tinha uma dianteira forte. Isso lhe dava a entrada de curvas firme de que ele precisava e uma estabilidade previsível para controlar. A McLaren era completamente diferente. Ele simplesmente não conseguiu se adaptar e se perdeu tentando desesperadamente compreender as exigências dos carros e ajustar seu estilo a elas. Por não ser um piloto técnico, esse sentimento de estar perdido se multiplicou em 2 temporadas, vagando entre dados de telemetria e leis da física para tentar recuperar o que havia perdido. Ricciardo nunca conseguiu superar essa fase. Em seu retorno à AlphaTauri em 2023, ele fez algum progresso inicial, ajudando a equipe a dar a seu carro um estilo que funcionava melhor com frenagens tardias e entradas agressivas, o preferido de Yuki Tsunoda e Pierre Gasly, que haviam liderado a equipe anteriormente. Mas tudo indicava que Ricciardo tinha atingido o limite. Os desempenhos variavam e cada nova tentativa de recomeço acabava frustrada por uma queda de desempenho. Ele tentou uma abordagem mais simples, que não deixasse perdido nas complexidades técnicas que não conseguia dominar. Embora ela funcionasse às vezes, não era um progresso consistente. Nesse período, suas fraquezas técnicas e a falta de adaptação que ele precisava demonstrar acabaram sendo sua ruína. Ricciardo também se questionou se a idade estava jogando contra ele, se a nova geração de pilotos havia elevado o nível além do que ele poderia alcançar com consistência. Seja qual for a razão, em suas temporadas finais, Ricciardo foi apenas um bom piloto, nada além disso. Os anos na McLaren e o retorno à Red Bull mostraram limitações que não eram visíveis em seus anos de glória.
No seu melhor momento, Ricciardo tinha potencial para ser campeão mundial. As temporadas de 2014 e 2016 mostram que ele tinha o que era necessário quando guiava um carro que oferecia um comportamento que seu estilo exigia. Ele será lembrado pelas ultrapassagens espetaculares, vitórias brilhantes e a abordagem descontraída que lhe ajudou nos primeiros anos. Seu legado ficará entre os dois pilotos que poderiam ter sido campeões se as circunstâncias fossem outras, um nível que poucos alcançam na Fórmula 1. Ele deixará saudade entre os fãs, e a pergunta "e se?" sempre estará presente, já que em seu auge ele nunca teve um carro capaz de levá-lo ao título mundial.